Bem-vindo de volta ao Noxy Resumo de Filmes. Hoje eu vou mostrar a vocês um filme de aventura, ficção científica e suspense de 2020, intitulado Voyagers. Spoilers à frente. Tome cuidado. A Terra está morrendo. Cientistas procuram um novo planeta capaz de sustentar a vida humana e o encontram no ano de 2063. Uma mulher explica na tela que este é um planeta que pode ser colonizado por humanos. Ela continua, dizendo que uma missão de exploração deve ser enviada. Como a viagem até lá levará 86 anos, a tripulação precisará se reproduzir na nave, fazendo com que a terceira geração a bordo seja a que alcançará o planeta. A tripulação é geneticamente projetada na Terra, combinando os genes de cientistas de ponta. Um homem chamado Richard discute o raciocínio por trás desse plano, justificando por que a tripulação será composta de crianças criadas e treinadas exclusivamente para essa missão. O próximo passo é avaliar quando eles estarão prontos para partir. Quanto mais jovens forem, mais recursos poderão ser preservados. No entanto, Richard teme que eles não estejam totalmente preparados para lidar com a complexidade da viagem espacial sozinhos. Mais tarde, Richard é visto entrando em uma instalação onde as crianças da tripulação estão sendo criadas. Vestindo equipamentos de proteção, ele entra nos quartos onde vivem as crianças, que se alegram ao vê-lo. Richard monitora o progresso educacional deles e depois coloca Christopher, Sela e Zack na cama. Zack confessa estar com medo, mas Richard o conforta, dizendo que ele está seguro. No dia seguinte, Richard fala com uma mulher responsável pela missão e sugere que ele deveria acompanhar as crianças para criá-las e protegê-las. Sua inclusão permitiria que a missão fosse lançada em 4 anos, em vez de 7. Assim, o lançamento ocorre com Richard no comando. A nave, chamada Humanitas, parte em direção ao planeta. Richard e a tripulação encontram seus alojamentos. Antes de se despedir da Terra, ele olha para o planeta uma última vez. 10 anos depois, as crianças já são adultas. Eles acordam e se preparam para mais um dia a bordo. A primeira lição trata da fertilização para a segunda geração, que começará no 24º ano de suas vidas. A tripulação segue suas rotinas de maneira quase robótica, bebendo um líquido azul regularmente. Christopher e Zack escutam música clássica, enquanto Sela caminha pela nave, olhando o espaço. Mais tarde, Sela conversa com Richard, dizendo que as vidas da tripulação não são importantes. Richard tenta confortá-la, mostrando fotos de seus avós e explicando que prover para o futuro é essencial. Naquela noite, Christopher não consegue dormir e ouve os ruídos da nave. No dia seguinte, ele e Richard verificam as plantas na área hidropônica quando um alerta sobre toxicidade na água aparece na tela de Christopher. Richard descarta suas preocupações, mas Christopher permanece cético. Christopher investiga mais tarde e descobre, com a ajuda de Zack, que um ingrediente químico chamado T56J está presente no líquido azul. Eles percebem que a substância tem efeitos na personalidade deles, tornando-os apáticos e dóceis, reduzindo seus desejos e respostas de prazer. É uma droga usada para evitar que eles se reproduzam descontroladamente na nave. Os dois decidem parar de beber o líquido. Eles compartilham essa descoberta com Kai e Julie, além de revelar a existência de um compartimento oculto na nave. Durante uma sessão de terapia com Richard, Christopher o confronta indiretamente sobre isso, mencionando o compartimento secreto, mas Richard desconversa, dizendo que o compartimento pode ser para a terceira geração. Depois, Richard envia uma mensagem à Terra perguntando se pode ser honesto com a tripulação, mas a resposta levará tempo. Enquanto isso, Christopher e Zack começam a experimentar os efeitos de não tomar mais a droga. Os desejos e emoções começam a aflorar, levando a tensões, inclusive uma briga entre os dois. Richard os confronta, explicando que a droga foi implementada para prevenir comportamentos violentos, como o que Zack começa a demonstrar. Richard pede a ajuda de Christopher para consertar o transmissor de comunicação. Eles fazem uma caminhada espacial, enquanto Zack sabota a nave, causando falhas no sistema. De repente, algo aparece ao lado de Richard, ferindo-o e lançando-o para longe da nave. Christopher consegue resgatá-lo e trazê-lo de volta ao interior da Humanitas, mas a nave enfrenta vários erros críticos. A equipe agora está diante de um grande mistério, lidando com tensões crescentes, mal-entendidos e um possível perigo desconhecido no espaço. A equipe médica e Sela tentam reanimar Richard, mas não conseguem. Sela, como oficial médica-chefe, o declara morto. Mais tarde,
A tripulação se reúne para discutir o ocorrido. Eles mencionam um som estranho e um dos membros comenta que viu algo no monitor, uma força que pareceu saltar sobre Richard, como se fosse uma entidade alienígena. Phoebe começa a chorar, mas Christopher tenta acalmar a todos, dizendo que, se mantiverem a calma, ficarão bem. Os sistemas reiniciam e a tripulação verifica os arquivos de vigilância, mas as gravações foram apagadas devido ao incêndio na sala de sistemas. Eles precisam eleger um novo oficial-chefe. Zack se oferece para o cargo, mas os outros sugerem uma votação, e Christopher acaba sendo eleito. Zack, com ciúmes, parabeniza-o de maneira forçada. A primeira ordem de Christopher é que todos trabalhem nos reparos dos danos causados pelo incêndio, incluindo o sistema de vigilância, para descobrir o que realmente aconteceu com Richard. Sela vai até o escritório de Richard e examina suas fotos e vídeos. Quando Christopher chega, ela explica que deveria destruir o arquivo pessoal de Richard, mas não quer fazer isso. Eles assistem ao diário de vídeo de Richard, onde ele fala sobre o quanto acredita na missão e se importa com eles. Christopher procura pela tripulação e os encontra na cantina. Zack explica que estão consertando os refrigeradores para não perderem comida e sugere uma festa para comemorar o novo oficial-chefe. Depois do banquete, Kai encoraja os outros a parar de beber o líquido azul. Sela e Christopher passam um tempo juntos, rindo e assistindo aos vídeos de Richard. Christopher começa a sentir-se cada vez mais atraído por ela. Enquanto isso, Zack flerta com Julie, e os dois trocam carícias. A tripulação começa a brincar e correr pela nave, se divertindo. Mais tarde, Sela os encontra vasculhando o arquivo pessoal de Richard e os manda sair. Zack, no entanto, provoca Sela antes de sair, dizendo que Richard não está mais ali para protegê-la. Assustada, ela pega um bisturi na enfermaria. Christopher, preocupado com o que Zack pode fazer, vai atrás dela. Zack chega, mas Christopher finge que ele e Sela estão juntos, o que faz Zack ir embora. Sela, ainda desconfiada, ameaça Christopher com o bisturi, mas ele explica que só quer ajudá-la. Ela então pede que ele ajude o resto da tripulação, pois estão perdendo o controle. Christopher confronta Zack, dizendo-lhe para se afastar de Sela. Eles ouvem o estranho som de novo e decidem segui-lo. Kai, que vê Julie se aproximar de outro tripulante, perde o controle e o ataca. Mais tarde, na cantina, Christopher tenta acalmar a tripulação, mas eles estão cada vez mais agressivos. Um tripulante ataca Kai com uma ferramenta, mas Christopher intervém e exige que todos parem de brigar. Ele organiza uma reunião e reforça que a violência precisa cessar, mas Zack contesta sua liderança, tentando persuadir os outros a se juntarem a ele em um grupo que seria forte o suficiente para enfrentar qualquer ameaça alienígena. Alguns membros seguem Zack, enquanto outros permanecem com Christopher. O grupo de Christopher vai até a sala de vigilância para consertar o sistema. Zack e Kai, por outro lado, entram na sala de sistemas, mas saem correndo aterrorizados, alegando que o alienígena os atacou. Enquanto isso, Christopher recupera o drive de vigilância, junto com Sela e alguns outros, assiste às imagens. Eles descobrem que Zack e Kai mataram Richard eletrocutando-o e inventaram a história do alienígena. O grupo decide manter a informação em segredo por enquanto, até decidirem o que fazer. Christopher e Sela escondem o drive no quarto dela. Sela tenta acalmar Christopher, dizendo que eles são diferentes dos outros sem o efeito da droga. Eles acabam se beijando e passam a noite juntos. Na manhã seguinte, Zack bate na porta de Sela, ameaçando entrar. Ele convida os dois para mais uma celebração na cantina. Durante o evento, Zack se proclama o novo oficial-chefe. No entanto, Christopher o confronta, mostrando a gravação que prova que Zack matou Richard. Ele expõe a mentira sobre o alienígena e sugere que Zack se confine em seu quarto enquanto decidem seu destino. Todos ficam perturbados, e Zack confessa, dizendo que matou Richard para protegê-los, pois o alienígena estava dentro dele e foi Christopher quem o trouxe para a nave. Ele convence os outros de que o alienígena está escondido entre eles e precisa ser encontrado e eliminado. Todos concordam e começam a desconfiar uns dos outros, resultando em uma briga generalizada. Eles decidem que o alienígena é o tripulante que trabalha na enfermaria e o perseguem. Christopher tenta detê-los, mas Kai é o primeiro a atacá-lo, seguido pelos demais, que o espancam até a morte. Christopher leva seu grupo para uma área segura da nave, enquanto Zack e seus aliados vão até a enfermaria para se armarem. O grupo de Christopher discute o que fazer. Alguns querem se render,
alegando que não tem armas e que o grupo de Zack está em vantagem. Sela lembra a Christopher que ele conhece a localização de um compartimento secreto onde podem encontrar armas. Christopher vai em busca do compartimento sozinho, rastejando pelos dutos da nave. Quando o encontra, não consegue abri-lo e um alarme dispara. Julie e outro tripulante ouvem o alarme e informam Zack, que envia pessoas para investigar. Christopher sai em busca de ferramentas, mas, quando retorna, o grupo de Zack já está desmontando os compartimentos. Eles encontram as armas e discutem seu propósito. Kai acredita que eram destinadas à terceira geração, mas Zack afirma que agora são deles. 2 membros do grupo de Christopher decidem se juntar a Zack, que pergunta onde o restante está escondido. Sela, Phoebe e Christopher elaboram um plano para se aproximar de Zack, sugerindo que ele seja eliminado. Phoebe, no entanto, discorda da ideia de matá-lo. Eles monitoram os movimentos do grupo rival e veem que estão se aproximando. Logo, Zack e seus aliados cortam a energia e invadem o quarto onde estão escondidos. Sela impede que arrastem Christopher e pede para falar com Zack em particular. Ela finge querer se juntar a ele, mas Zack ri dela e a rejeita. Phoebe aparece e tenta convencer o grupo de que eles não precisam continuar agindo de forma violenta, mas é ignorada. De repente, Kai a mata, chocando a todos, inclusive Zack. Zack usa a morte de Phoebe como desculpa para intensificar a caça a Christopher. Ele e Sela conseguem fugir, mas o grupo de Zack os persegue pela nave. Eles se escondem em um duto de ventilação, mas Zack atira dentro dele, apesar dos protestos de Julie, que alerta que ele está destruindo o suprimento de comida. Christopher e Sela escapam novamente e se preparam para se defender. Eles conseguem incapacitar Kai e acabam matando-o acidentalmente. Zack os encontra e persegue-os até uma câmara de ar. Christopher pede a Sela que vista um traje espacial, enquanto ele tampa a janela da câmara. Zack chega e atira, mas é sugado para fora da nave quando a escotilha é aberta. Zack agarra Sela e tenta fechar a escotilha, mas Christopher o empurra para o espaço. Sela consegue se libertar e chuta Zack para fora antes de fechar a escotilha. Ela procura por Christopher e finalmente o vê segurando a nave. Eles voltam para dentro e anunciam à tripulação que Zack se foi. Os tripulantes colocam as armas de lado. Algum tempo depois, todos se reúnem para almoçar na cantina. Sela pergunta a Christopher como podem garantir que algo assim não volte a acontecer. Eles ouvem novamente uma gravação de Richard, na qual ele diz que, independentemente do que aconteça, aqueles que prevalecerem serão a prova de que a humanidade merece ser salva. A tripulação realiza outra votação para escolher um novo líder, e Sela é eleita. Em seu diário, ela declara que, a partir de agora, todas as decisões serão feitas por votação e que ninguém voltará a consumir o líquido azul. A tripulação continua reparando a nave e trabalhando em harmonia. Sela aparece grávida, e o pai do bebê é Christopher. O bebê nasce e, anos depois, é visto correndo pela nave com outras crianças. Essas crianças crescem enquanto a primeira geração envelhece. Após 86 anos desde o início da missão, a nave Humanitas é vista flutuando no espaço e se preparando para pousar no novo planeta. As gerações mais velhas e as mais jovens olham para seu novo lar no planeta alienígena. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.